Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para o Salmo de número 103. Salmo de número 103. Se você puder se colocar de pé, por favor. Nós vamos discorrer diante de todo este salmo, a versículo, não é, por versículo, quase todos os versículos nós vamos falar a respeito deles, mas eu quero, para ganharmos tempo, quero ler apenas o versículo 1 e 2 do Salmo de número 103, e depois nós vamos falar um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Salmo de número 103, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, agradecemos pela oportunidade que o Senhor concedeu a cada um de nós, e agradecemos também, ó Deus, pelas mais ricas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Ó Deus, nós desejamos agora que a Tua palavra venha falar ao nosso coração, que a Tua palavra, ó Deus, ela penetre no mais íntimo do nosso ser, e venha suprir a nossa necessidade espiritual. Ajuda-nos, Senhor Deus, nos dê atenção, nos dê, Senhor Deus, uma mente que vai realmente absorver, ó Deus, todo o ensinamento da Tua bendita palavra. E que toda honra e glória seja dado somente ao Senhor. E abençoa-me, Senhor Deus, me capacita. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar? O título da mensagem é Contemplando os benefícios do Senhor. Contemplando os benefícios do Senhor. Então o versículo 1 e 2 que nós lemos, começa com a expressão: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E bendizer é dizer ou falar bem de, é louvar e é glorificar. Será que nós somos capazes de rapidamente dizer de um benefício que o Senhor nos concedeu? Será que nós somos capazes de fazer isso? Rapidamente dizer de um benefício que o Senhor nos concedeu. Vida. Trabalho. Saúde de toda a família. Salvação. Saúde e família. Estamos repetindo. Minha salvação. Fé. Estar na casa dele. Salvação. Estamos repetindo. Família maravilhosa, os filhos. Saúde. Saúde e família. Minha filha. Minha filha. Proteção. Prosperidade. Felicidade. Privilégio das minhas crianças já ter reconhecido a Cristo como Senhor e Salvador. Muito bem, olha só. Não é fácil nós falarmos dos benefícios que o Senhor tem feito para nós de imediato. Nós paramos e pensamos um pouquinho. E aí nós acabamos, não é, como foi feito aqui, nós acabamos falando das mesmas coisas, sem pensar realmente, às vezes, nos mínimos detalhes e até nas coisas que são mais, que nós pensamos, né, que são milagres maiores. Então nós precisamos realmente nos atentar para os benefícios do Senhor para com a nossa vida. Se você for realmente relatar num papel, aí é bem provável que você vai fazer de uma forma assim bem mais organizada e pensada. Se nós formos relatar tudo que Deus fez por nós neste ano de 2014, porque nós estamos findando, né, a próxima semana, quer dizer, esta semana, nós já findamos o ano de 2014.
Nós vamos começar um novo ano. E aí, os benefícios que Deus fez por nós neste ano de 2014. Quais são os benefícios de Deus? Nós precisamos refletir que até mesmo os ímpios, eles se alegram com algo que recebem. Por isso, é necessário que a alegria do cristão vá muito além disso. Nós temos muito mais bênçãos para contar do que Deus tem feito por nós. Porque nós conhecemos o Deus que promove, o Deus que nos dá estas bênçãos. Enquanto o ímpio se alegra apenas com aquilo que ganha, porque Deus é misericordioso, não é? Deus, ele dá o sol para todos. Deus faz com que todos recebam bênçãos. Então, enquanto o ímpio se alegra apenas com aquilo que ganha, o cristão deve ser feliz por aquilo que Deus é em si mesmo. E aí, se eu perguntar para você qual é a essência de Deus, será que você saberia me responder? Quais são os atributos de Deus? Você saberia me responder? É uma recomendação importantíssima do versículo 2, que diz para não nos esquecermos de nenhum de seus benefícios. Nenhum de seus benefícios. O ser humano, ele é dotado dessa virtude negativa, não é? Que é o esquecimento. Eu tenho muito desta virtude negativa, que é o esquecimento. Esquecer-se dos benefícios recebidos. Por isso, a recomendação de Davi, à própria alma, é: e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. A sequência do Salmo apresenta 4 atitudes da parte do Senhor que muito nos beneficia. Primeiro, o que o Senhor faz, o que o Senhor não faz, o que o Senhor é e o que o Senhor conhece. Nós vamos ver então estas 4 atitudes de Deus a nosso favor. Em primeiro lugar, o que o Senhor faz? O versículos 3 a 6, acompanhe comigo na sua Bíblia, diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. O versículo 3 inicia-se dizendo o seguinte: é Ele que... E aí descreve algumas coisas. Então a primeira coisa que o Senhor faz, de acordo com o versículo, perdoa todas as iniquidades. Será que isso é bênção ou não? O Senhor perdoa todas as iniquidades. É bênção ou não? Sim, Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Iniquidade é falta de equidade. Agora, o que é equidade? Equidade é retidão, é integridade de caráter. O que o texto está dizendo é que o Senhor perdoa toda a falta de retidão, toda a falta de integridade. E como integridade vem do íntegro, que quer dizer inteiro, completo, puro, logo o texto está dizendo que o Senhor perdoa a falta de caráter, dando um caráter puro e honrado. Será que você consegue pensar na sua vida lá atrás, antes da sua conversão? Antes de você ter sido lavado e remido pelo sangue de Jesus? Você consegue imaginar o que você era antes? Eu consigo. Às vezes eu me pego pensando o que eu era antes e o que eu sou agora. E eu posso dizer claramente que Deus me perdoou de todos os meus pecados, de todas as minhas iniquidades. Ele me lavou. E Isaías capítulo 1, versículo 18, diz assim: vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Qual que é a cor da escarlata? Alguém sabe me dizer? Vermelho. E é um vermelho muito vivo. É algo que realmente chama a atenção. Então, ainda que os meus pecados sejam como algo que chama muita atenção, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Como a branca lã. Isso é o Senhor fazendo por mim. Ele perdoa-me, Ele me lava, Ele tira o passado da minha vida e coloca um presente que vai fazer com que o futuro seja próspero, com que o futuro seja na presença de Deus, porque se estamos andando em retidão, nós estamos na presença de Deus. Benefícios que o Senhor tem nos concedido. A segunda coisa que o Senhor faz, Ele sara todas as
enfermidades. O versículo 3 diz, que Ele sara todas as enfermidades. Então é o próprio Senhor que faz a declaração de que sara todas as enfermidades. Nós podemos comprovar isso em Êxodo capítulo 15, versículo 26, que diz assim: e disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus. Olha, aqui tem uma questão, não é? Aqui tem algo que nós precisamos fazer. Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. É claro que na maioria das vezes nós temos que recorrer ao médico para tratar de nossa saúde, mas primeiro precisamos recorrer ao médico dos médicos, para que ele nos direcione para um instrumento certo que ele quer usar. Isso é muito real. Eu posso até estar me direcionando para um médico, para um consultório médico, para um hospital, para um pronto-socorro, mas naquele direcionar, a minha mente precisa estar ligada ao Senhor, dizendo para Ele: Senhor, me abençoa, Senhor, coloca pessoas que podem realmente cuidar de mim, do meu físico. São os benefícios do Senhor para com a minha vida. E geralmente também nós precisamos de medicamentos, mas a busca a Deus em primeiro lugar fará com que não venhamos a tomar um medicamento que não seja eficaz. Sabe que você já tomou medicamento que não era eficaz? Eu já tomei medicamento que fez mal para a minha saúde, que me deu alergias. Por 3 anos, eu precisei tomar medicamentos no combate à epilepsia. E eu tenho certeza que aqueles medicamentos foram de extrema importância. Mas a maior certeza que eu tenho é que a cura veio de Deus. Por que eu tenho essa certeza? Porque eu orei a Deus: Senhor, o Senhor pode me curar. E Ele me curou. Quem tem epilepsia, segundo a medicina, vai ter desde quando começou até o final da sua vida. Mas Deus me abençoou. Deus curou aquela enfermidade que parecia ser tão grave, que parecia ser algo para toda a minha vida. Deus curou. Aí alguém chega em mim e fala assim: pastor, então tá, eu estou fazendo um tratamento, então vou parar de tomar medicamento e vou orar a Deus para Deus me curar. Olha, só qual que é o meu conselho? E eu já dei esse conselho para várias pessoas. Obedeça o tratamento que o médico está impondo sobre você e deixa Deus te abençoar através da sua obediência. Deus sabe o momento certo de tirar os medicamentos que Ele deu sabedoria para os homens para abençoar a nossa vida. Então assim, são benefícios que Deus tem colocado nas nossas vidas. E nós precisamos estar atentos para agradecê-lo, para reconhecer destas bênçãos, reconhecer destes benefícios. Lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, diz: vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Então foi por esta razão que o salmista escreveu: e sara todas as tuas enfermidades. Nós temos exemplos dentro da igreja de que Deus sarou a enfermidade, de que Deus curou a enfermidade, que aos olhos humanos parecia impossível, mas Deus é poderoso para sarar as nossas enfermidades. Precisamos ter esta consciência de que Deus está a nosso favor e não contra nós. Nós não precisamos ficar indagando Deus, e muito menos questionando Deus, e muito menos querendo fazer barganha com Deus. Não, nós só precisamos crer, nós só precisamos usar a nossa fé. E esta fé, ela realmente vai mover montanhas, ela vai sarar as nossas enfermidades. E a terceira coisa que o Senhor faz, Ele redime a vida da perdição. E o versículo 4 diz a respeito, quem redime a tua vida da perdição. Redimir é o mesmo que remir. E remir é libertar do cativeiro, pagando o resgate. Então Deus nos deu o Senhor Jesus, o qual se entregou voluntariamente para que pagasse com o seu próprio sangue o nosso resgate da ruína, isto é, da vida da perdição. A dona Ana agradeceu pela salvação, não é? Quantas vezes
No dia, nós agradecemos pela salvação? Quantas vezes na semana nós agradecemos pela salvação? Será que depois que você foi salvo, em algum momento você agradeceu pela salvação? Ele é aquele que redime da vida, a vida, da perdição. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 23 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então o ato da salvação é um dom de Deus que se recebe pela graça por meio da fé em Cristo Jesus, como cita lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, um versículo que nós muito conhecemos, não é? Que diz: porque pela graça sois salvos por meio do quê? Por meio da fé. E isso não vem de quem? Não vem de nós, não é? Não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. É um benefício que Deus nos deu para toda a eternidade. É um benefício que nos coloca na presença de Deus, não como aqueles que estão mais recusados, mas aqueles que estão sendo chamados, aqueles que estão sendo colocados no corpo de Cristo. Isso é bênção, benefícios que nós precisamos nos atentar. A quarta coisa que o Senhor faz, Ele coroa de benignidade e de misericórdia. O versículo 4 diz, e te coroa de benignidade e de misericórdia. Entre outros significados, coroar é premiar. E benignidade é doçura, é clemência, é bondade. Isso é benignidade. É isto que o Senhor faz. Ele transforma o vil pecador, o homem mau, valente, soberbo, orgulhoso, em uma pessoa doce, clemente e bondosa. Você conhece pessoas assim? Era alguém que você pensa assim, nossa, aquilo ali, nem Jesus dá jeito naquilo. Já ouvi essas expressões. Aquele lá não tem jeito. Não tem jeito para nós, não tem jeito para nós. Mas para Deus tem jeito. Às vezes você vai pensar assim, né, pastor? Eu sou esta pessoa. Eu era terrível. Eu era mau. Eu era alguém intragável. Mas Deus me transformou. Sou uma nova criatura. Olha, são os benefícios que Deus nos faz, que Deus traz às nossas vidas. E foi exatamente isto que Deus fez com o apóstolo Paulo. Lá em Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 8, você pode acompanhar na sua Bíblia, Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 8, olha só o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. O maravilhoso desta história é que o Deus que transformou e coroou o apóstolo Paulo é o mesmo que quer transformar e coroar a nossa vida. Só precisamos permitir. Simplesmente isso. A expressão do cristão é que, olha, eu não consigo mudar essa situação na minha vida. Eu não consigo desfazer desse meu jeito de ser. Esta expressão é uma expressão falida.
Por quê? Porque aí você está colocando diante de si a falta de fé. Porque Deus, Ele pode transformar a nossa vida assim. Ele pode mexer no mais íntimo do nosso ser e fazer dela algo totalmente diferente. Aquele pecado que nós pensamos, isso é absurdo, eu não consigo, eu não tenho forças para deixar esse pecado. Não consegue por quê? Porque está confiando em si mesmo. Porque não está dando liberdade, porque não está deixando com que a autoridade de Cristo reine na sua vida. Aí nós vamos viver num lamaçal de pecados. E esse lamaçal de pecados vai trazer para nós tristezas. Vai trazer para nós N coisas que vai fazer com que nós estejamos desfalecendo a cada dia. Então eu preciso confiar no meu Deus. Porque Ele quer me coroar de benignidade e de misericórdia. Ele quer, mas eu preciso permitir. A quinta coisa que o Senhor faz, Ele faz justiça e juízo a todos. O versículo 6 diz que o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Em sua contestação, quando do anúncio de Sodoma, que seria destruída, Abraão ele perguntou ao Senhor o seguinte: se Ele destruiria o justo com o ímpio, perguntando a seguir: não faria justiça o juízo de toda a terra? Está lá em Gênesis capítulo 18, versículo 25. Depois de uma série de perguntas da parte de Abraão, o Senhor dá a resposta definitiva. Ele disse o seguinte: não destruirei a cidade por amor dos 10. Porque primeiro Deus falou que não destruiria, se tivesse 50 justos lá em Sodoma. Então Abraão, tendo misericórdia do povo, falou: Senhor, mas se tiver 30 justos, o Senhor não vai destruir? Não, não vou destruir. E ele foi abaixando até chegar a 10. Aí Deus disse para ele: não destruirei a cidade por amor dos 10. Em Gênesis 18, 32. Olha, Deus, Ele continua sendo justo diante de tudo e de todos. E isso nos garante, diante de todas as suas promessas, a justiça de Deus. Que a maioria delas é para o nosso bem. Estas são coisas que o Senhor faz e que nos beneficiam em tudo. Agora, nós precisamos estar atentos para estas bênçãos de Deus para as nossas vidas. Quando eu for pensar em alguma coisa, em colocar algo na frente de Deus, eu preciso primeiro questionar comigo mesmo: Senhor, será que eu estou sendo grato por tudo que o Senhor tem feito por mim? Antes de pensar em ficar em casa ao invés de vir para a igreja, questione com você mesmo: Senhor, será que eu estou sendo grato com tudo que o Senhor tem feito por mim? Antes de você ficar de frente a um aparelho de televisor, ou de frente ao seu computador, ou até mesmo do seu smartphone, do seu celular, antes de você ter uma atitude dessa, ao invés de estar lendo a palavra de Deus, faça a pergunta para você mesmo: Senhor, eu estou sendo grato por tudo que o Senhor tem feito por mim? Antes de você ficar batendo papo com N pessoas, e hoje as redes sociais te dão esta oportunidade, e ter alguns momentos na presença de Deus através da oração, pergunte para você mesmo: Senhor, eu estou sendo grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim? Deus tem nos beneficiado e muito. Deus tem feito muito a nosso favor. Agora eu preciso ter uma mente aberta para aquilo que Deus tem feito para mim. Às vezes nós passamos por situações tão irrisórias e nós não percebemos que é a proteção de Deus. E nós não percebemos que é o cuidado de Deus, que é o zelo de Deus para com as nossas vidas. Esses dias atrás eu estava fazendo uma rotatória, estava com o carro na rotatória e veio, e a preferência para quem está na rotatória, não é isso? Segundo a lei do Detran, é isso. Mas eu estava contornando a rotatória, primeiro passou uma carreta, muito rápido, e dava tempo para a carreta passar. É claro que eu tive que parar um pouquinho, dar uma freada no carro. Mas logo em seguida veio outro carro, que por questão de, sinceramente, questão de milímetros, não colidiu os dois carros. Naquele momento é o quê? Eu vou agradecer a Deus: Senhor, obrigado, porque o Senhor me livrou deste problema. Porque se tivesse batido o carro, eu estaria sem carro agora. O
Cássio estaria numa oficina, porque a pancada ia ser muito, muito violenta. Então, será que nós temos percebido no dia a dia tudo aquilo que Deus tem feito por nós? Olha, Deus faz. Deus continua fazendo. Precisamos perceber o que Deus tem feito. Em segundo lugar, o que o Senhor não faz? Os versículos 9 e 10 diz assim: não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Então a primeira atitude que o Senhor não pratica, Ele não repreende para sempre. O versículo 9 diz isso, não é? Não repreenderá perpetuamente. Deus sempre está dando uma oportunidade de arrependimento. É verdade ou não é? Deus sempre está nos dando uma oportunidade de arrependimento. E quando Ele repreende, Ele faz como um pai, usando de bondade e misericórdia. Nós não temos prazer de ficar repreendendo os nossos filhos sempre. Às vezes nós somos até moles demais, não é verdade? É. Então Deus da mesma forma, e o pastor Fabiano já leu, né? Ele estava falando em Hebreus nesta manhã, mas Hebreus 12, versículos 6 e 7 diz: porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Então Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele não repreende para sempre. E se Deus fosse nos repreender para sempre, certamente nós estávamos numa vida miserável. Se Deus fosse nos repreender para sempre. A segunda atitude que o Senhor não pratica, Ele não conserva a ira para sempre. É o que diz também o versículo 9. A misericórdia de Deus é tal que Ele, como se estivesse esquecido das nossas maldades, nos proporcionou a salvação através da morte do seu Filho. E o Senhor Jesus a declara em Hebreus 10, 17, que diz o quê? E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Isso é bênção de Deus para nós. Jamais me lembrarei de seus pecados e suas iniquidades. Agora, isso também não precisa abrir margens para que a gente fique no pecado. Porque se eu ficar pensando que eu posso viver no pecado, porque Deus Ele vai esquecer, cuidado, porque o versículo 6 de Hebreus 12 diz que Ele repreende aquele a quem Ele ama. Então Deus, nós somos abençoados também por aquilo que Ele não faz. E a terceira atitude que o Senhor não pratica, Ele não nos trata segundo os nossos pecados. O versículo 10 diz, não é? Não nos tratou segundo os nossos pecados. O escritor do livro de Lamentações nos informa que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós sequer existiríamos. Lamentações capítulo 3, versículo 22, que diz o quê? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E é isso que afirma a segunda parte do versículo 10, que diz o quê? Não retribui segundo as nossas iniquidades. Não, nem retribui segundo as nossas iniquidades. Então até aqui, nós vimos vários motivos pelos quais nós devemos bendizer o nome do Senhor. Diante de tudo o que Ele faz e também diante do que Ele não faz. Tudo para o nosso bem. E precisa existir reconhecimento da minha parte, de que Deus está sempre comigo, de que Deus quer o meu melhor. Deus, Ele está olhando para mim e Ele está me contemplando como aquele que está realmente cuidando, zelando dos seus. Preciso ter este reconhecimento. E se eu reconhecer, certamente eu vou estar muito mais perto de Deus, porque eu sei que perto do Senhor é o meu refúgio verdadeiro. Perto do Senhor é a minha rocha firme, é onde eu realmente posso me sustentar e me garantir. Terceira atitude de Deus a nosso favor é quanto ao que o Senhor é. O versículo 8 diz: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Então o primeiro atributo moral do Senhor
é que Ele é misericordioso. O versículo 8 e o versículo 11, né, diz: misericordioso e piedoso é o Senhor, e o versículo 11 diz: pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Então o Senhor tem compaixão de nós pela nossa miséria. Se nós formos nos colocar na presença de Deus e tentar fazer uma comparação entre nós e Deus, nós vamos reconhecer que nós somos miseráveis. Nós não recebemos, nós não merecemos nada de bom. Nós só merecemos castigo, porque nós somos maus. Mas não podemos esquecer que o nosso Deus, Ele é misericordioso. E essa misericórdia nos alcança todos os dias, como nós já lemos, e é a causa de não sermos consumidos. O segundo atributo moral do Senhor é que Ele é piedoso. O versículo 8 diz, né, que Ele é misericordioso e Ele é piedoso. E ser piedoso é ser compassivo, e ser compassivo é ter compaixão e ser compadecido. Deus se compadece dos seus. Sabe aquele momento em que você pensa assim: nossa, como eu estou angustiado, como eu estou triste, como eu estou me sentindo tão sozinho na face desta terra. Não precisamos pensar assim, porque o nosso Deus, Ele é piedoso, Ele está do nosso lado, Ele está junto conosco. Não precisamos questionar se nós estamos sozinhos ou não, porque não estamos sozinhos. Ele se faz presente 24 horas no dia ao nosso lado, se faz presente. E o terceiro atributo moral do Senhor é que Ele é longânimo. E o versículo 8 diz, né, que Ele é longânimo. E ser longânimo é ter paciência para suportar ofensas. Quantas vezes nós ofendemos a santidade de Deus durante o dia? Quantas vezes? Será que você já ofendeu a santidade de Deus nesta manhã? Pastor, mas apenas começou o dia. Talvez já ofendemos a santidade de Deus. Imagina se Deus não fosse longânimo. Não existiríamos mais. E o quarto atributo moral do Senhor é que Ele é grande em benignidade. E o versículo 8 diz: e grande em benignidade. E benignidade é a disposição em ser bondoso com o próximo. Significa excelência de caráter, pensar bem a respeito das pessoas, e daí o fato de estar ligada com o julgar. Ser benigno significa também ser flexível. Será que Deus é flexível para conosco? Olha, não é que Deus é mole, não. Não é que nós podemos levar Deus do jeito que nós queremos, não. Não é não. Deus, Ele é benigno. Ele é benigno. Deus é bom. Deus é bom para mim. E é bom para você também. Aí está a benignidade de Deus. E estes atributos moral de Deus nos alcançam todos os dias, servindo de refrigério para as nossas almas, produzindo paz, esperança e aumentando a nossa fé na presença de Deus. Algo muito natural de se ver é que todo cristão que busca viver pela fé, ele sempre contempla os benefícios de Deus a seu favor. E como resultado, está sempre bendizendo o nome do Senhor. Aquele que age através da fé, aquele que vive pela fé, ele está sempre bendizendo ao Senhor, em reconhecimento que a vida que ele tem, se não fosse Deus, não existiria mais. Se não fosse Deus, não teria das bênçãos que ele tem, materiais, não é? Espirituais, físicas, não teria. Então vamos começar a viver pela fé, porque viver pela fé é algo muito bom, é algo excelente viver pela fé. Nós não vamos nos sentir desamparados se nós estamos vivendo pela fé. Nós não vamos pensar que somos um qualquer na face desta terra se nós vivemos pela fé. Porque se nós vivemos pela fé, nós vamos nos sentir como servos daquele que tudo criou. E nós vamos começar a servi-lo. E sabe qual é o melhor crente dentro da igreja? Sabe qual é? Aquele que está servindo. Ele é o melhor crente dentro da igreja. E não é para o seu próprio eu, não. Não é para o seu ego, não. É para a glória de Deus. É aquele que está servindo. Se vivermos pela fé, nós vamos servir a Deus, em gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Agora, em último lugar,
O que o Senhor conhece? Versículo 14 do Salmo 103. O que o Senhor conhece? Olha só qual a expressão do salmista. Pois Ele conhece a nossa, o quê? Estrutura. Lembra de que somos o quê? Pó. Irmãos, Deus conhece a nossa fragilidade. Ele sabe da nossa condição humana. Ele não usa da força para nos corrigir e nem exige coisas que não venhamos a conseguir ou suportar. Lá em 1 Coríntios 10, 13 diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Eu tenho certeza que você já passou por momentos em que no início você pensava assim: não vou dar conta. Mas quando você depositou nas mãos de Deus, você percebeu o seguinte: olha, Deus é fiel. E Ele realmente não me daria algo que eu não suportaria. Se Ele está concedendo para mim neste momento, é porque eu sou capaz. E eu vou servir de exemplo, eu vou servir de testemunha para a glória de Deus. Deus não nos dá algo que nós não somos capazes. E quando Ele quer algo de nós, Ele próprio nos capacita e nos dá todas as condições para realizarmos. Se Deus está pedindo algo de você, pode ter certeza, vai em frente. Sabe por quê? Lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, diz, a palavra de Deus diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, se Deus está confiando algo na sua mão, não precisa ficar preocupado. Se Deus está colocando algo na sua vida que não parece ser agradável, não precisa ficar preocupado. Sabe por quê? Porque Deus está falando: esforça-te e tem bom ânimo. Não precisa ficar espantado. Não. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E olha só, ninguém melhor que o autor do Salmo 139, que foi o próprio Davi, né, para provar que o Senhor nos conhece. Lá no Salmo 139, versículo 16, que diz o seguinte: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Antes de nascermos, Deus já conhecia. Enquanto nós estamos vivendo, Deus conhece. E sabe de algo maravilhoso? Deus conhece o amanhã. Nós não conhecemos, mas Deus conhece. E Ele tem cuidado para conosco. O Senhor, Ele conhece tudo. E Ele sabe o que é melhor para mim, o que não é melhor para mim. E Ele está sempre me orientando, sempre falando ao meu ouvido, sempre tocando no meu coração. Deus está sempre tendo cuidado da minha pessoa. Agora eu preciso apenas dar ouvidos, abrir a minha mente para aquilo que vem de Deus. Então, a expressão do salmista, não é? No Salmo 139, versículo 16, ele está dizendo que Deus realmente conhece os seus filhos, Deus realmente conhece os seus servos. Não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã. Não precisamos nos preocupar. Basta cada dia o seu mal, é o que diz a palavra de Deus. E concluindo, Davi encerra o salmo dizendo para todas as criaturas bendizerem ao Senhor. Os versículos 20 a 22, e por fim ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vá lá, Salmo 103, versículos 20 a 22. Vamos ler estes versículos. Versículos 20 a 22. Olha só. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
Que todos os dias contemplemos os benefícios do Senhor, pelo que Ele faz, pelo que Ele não faz, pelo que Ele é e pelo que Ele conhece. E em tudo bendizemos o nome do Senhor. Tome para si bendizer ao Senhor. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você não irá se frustrar, bendizendo ao Senhor todos os dias. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?